Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana vamos estudar Mateus de 9 a 10, Marcos 5 e Lucas 9. E o tema é Jesus enviou esses 12. Eu convido você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, se você gostar desse conteúdo. Deixe aqui o seu comentário, sua participação é muito importante também. Aproveito para agradecer a todos aqueles que participam aqui semanalmente com os seus comentários. Bom, esta semana vamos entrar nos seguintes tópicos, vamos aprender os seguintes tópicos nesses 3 livros. Cristo tem o poder de nos curar tanto física como espiritualmente. O Senhor dá a seus servos poder para realizar sua obra. Quando estamos a serviço do Senhor, ele nos inspira com o que devemos dizer. Um encargo para os apóstolos modernos. Então, se você não sabe, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela possui um profeta e 12 apóstolos, uma igreja constituída assim como a igreja primitiva de Jesus Cristo, com 12 apóstolos. Então, eu convido você a ficar aqui comigo para você aprender mais sobre isso, se você ainda não sabe sobre isso. Bom, o primeiro tópico é: Cristo tem o poder de nos curar, tanto física como espiritualmente. Esse é o primeiro tópico. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo, né, nas aulas anteriores, fez muitos milagres, realizou muitos milagres e estão contidos e registrados nas Escrituras. E continua esses milagres sendo registrados aqui no livro de Mateus 9, de 18 a 20. Diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e a adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os flautistas e o povo em alvoroço. Então, Jesus chegou ali naquela casa, acreditando elas e todos que a menina havia falecido, e todo mundo estava alvoroçado ali. Jesus Cristo entrou e se deparou ali com aquela situação. E disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, ele entrou e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por toda aquela terra. Então, assim que Jesus Cristo realizava um milagre, as pessoas ficavam espantadas. Muitos não acreditavam de que ele era capaz de realizar esse tipo de milagre, assim como ele fez com essa menina, que achavam que estava morta, mas, na verdade, ela estava somente dormindo, e Jesus Cristo foi lá e levantou ela. E quando isso acontecia, a notícia se espalhava rapidamente desses milagres que Jesus Cristo realizava. No versículo 20 a 22, outro milagre que Jesus Cristo aqui realiza. Diz assim: eis que uma mulher que por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Só de tocar na veste de Jesus Cristo, ela tinha fé que se ela fizesse isso, ela seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Outro milagre, versículo 27 a 28. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Então, ou seja, o Senhor fez uma pergunta, Jesus Cristo fez uma pergunta para eles: crede vós que eu possa fazer isso? Ou seja, eles precisariam crer em Jesus Cristo, na autoridade ali e o poder que ele tinha de poder curar as pessoas. E eles disseram que sim, e tocou-lhe então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha só, as coisas aconteciam, sempre os milagres aconteciam, segundo a fé das pessoas. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu-os severamente, dizendo: vede que não saiba ninguém. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Então, mais uma vez, eles ficaram ali maravilhados com
realização desse milagre, Jesus curando e fazendo com que os cegos enxergassem, e eles saíram divulgando ali para todas as pessoas mais um milagre realizado por Jesus Cristo. Que verdades espirituais podemos aprender com esses milagres? Eu acho que a primeira delas é que nós precisamos ter fé. Essa é uma verdade que, se você quer realizar um milagre, ou quer que Jesus Cristo realize um milagre na sua vida, você precisa ter fé e crer que ele pode fazer isso. Próximo tópico, o Senhor dá a seus servos poder para realizar a sua obra. Então, esse poder que Jesus Cristo tinha para realizar milagres, ele, através da autoridade que ele tinha, ele impunha a mão, ele impunha as mãos, né, sobre a cabeça dos seus discípulos, aí como a gente pode ver na imagem, Jesus Cristo colocando a mão sobre a cabeça de seus discípulos e conferindo para eles todo o poder e a autoridade para que eles pudessem realizar a obra de Jesus Cristo, né? Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo fazia, os seus discípulos também poderiam fazer. E Jesus Cristo transferiu essa, porque não é somente Jesus Cristo que poderia realizar esses milagres, os seus discípulos também poderiam, e ele estava fazendo justamente isso, transferindo essa autoridade, esse seu poder aos seus discípulos. Então, vamos ver como ele fez isso? Mateus 10, de 1 a 4, diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Então, a gente vê aqui, Mateus 10, versículo 1, que Jesus deu poder para todos os seus discípulos para expulsar os espíritos imundos, para curar toda a enfermidade e todo o mal. Eles tinham essa capacidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Então, esses eram o nome dos 12 que Jesus Cristo havia escolhido para transferir o poder. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis e de graça dai. Então, essa era a responsabilidade que Jesus Cristo estava transferindo para os seus discípulos, para que pudessem realizar exatamente as coisas que os discípulos haviam visto Jesus fazer. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, aqui ele já está dando um conselho de que os discípulos seriam odiados por causa do nome de Jesus Cristo. Ele continua, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, essa escritura aqui em Mateus 10, 22 a 23. E agora, algumas escrituras importantes de Mateus 10 que eu separei aqui para vocês, que é a 27, 30, 32 a 33. Diz assim, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O que significa pregar sobre os telhados? O que tem sobre os telhados? Tem as antenas de televisão. Então, quando a gente ler aqui, pregar sobre os telhados, a gente sabe que o evangelho seria pregado de cima dos telhados das casas, ou seja, através das antenas de televisão. E hoje a gente vê, por exemplo, nas conferências mundiais, o evangelho sendo pregado a todo mundo. É exatamente isso que aconteceu, que acontece hoje. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Jesus Cristo diz aqui que ele nos conhece. Todo o cabelo que tem na sua cabeça, Jesus Cristo sabe exatamente quantos são, segundo essa escritura. Então, mostra aqui o quanto ele nos conhece. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
Então, aqui Jesus Cristo, ele cita que ele é o nosso advogado. Então, se você quer Jesus Cristo como seu advogado, você pode ter certeza que ele vai ser o nosso advogado se nós fizermos isso, né? Confessar diante dos homens a sua fé em Jesus Cristo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Olha só como é importante a gente sempre permanecer firme na fé, não vacilar. No 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Então, olha só, quão importante é nós amarmos Jesus Cristo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais do que sua mãe, mais do que seu pai, mais do que seu filho ou sua filha. Nós precisamos aí amar a Deus, que é o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é a Escritura 37, 38. E no 39, 40 diz, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aqui ao lado mostra a imagem dos 12 profetas, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo nos dias atuais. Aí, como eu disse no início, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui um profeta e seus 12 apóstolos, assim como na igreja primitiva de Jesus Cristo. Então, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja que está preparando o reino de Deus aqui na terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu sei que se você não acredita nisso, eu convido você a orar, jejuar e perguntar a Deus sobre tudo isso que eu estou te falando. Eu já fiz isso e eu recebi uma resposta, uma revelação de que isso é verdade. Próximo tópico, quando estamos a serviço do Senhor, ele nos inspira com o que devemos dizer. Aqui eu coloquei a imagem dos missionários pregando o evangelho a uma família, e eles estão a serviço de Deus. E quando você está a serviço de Deus, ele coloca todas as palavras que você precisa dizer na sua boca. Como diz a Escritura em Mateus 10, 19 a 20. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou do que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito vosso Pai que fala em vós. Nem de antemão, aqui já em Doutrina e Convênios, uma escritura relacionada a essa de Mateus. Nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourais sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Portanto, em verdade vos digo, clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração, e não sereis confundidos diante dos homens. Pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Então, sempre que você for falar de Jesus Cristo como um servo, for pregar o seu evangelho, no momento certo, na hora certa, o Senhor vai colocar as palavras na sua boca, você vai saber o que dizer a respeito do evangelho de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas um mandamento vos dou, de que tudo que declarareis em meu nome, com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas. E prometo-vos que, se fizerdes isso, derramar-se-á o Espírito Santo, testificando todas as coisas que disserdes. Então, se você fizer isso, o Espírito Santo vai testificar essas palavras do Evangelho que você falar. O próximo tópico e último, um encargo para os apóstolos modernos. Como eu disse aqui, os apóstolos da Igreja de Jesus Cristo, os apóstolos está aqui nessa imagem ao lado, nós vamos aprender sobre esse encargo que foi dado aos apóstolos. Chega a arrepiar, irmãos, meus amigos e irmãos, né? Essa declaração que eu vou ler aqui para vocês. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que já está acabando essa aula. Diz assim:
Quando alguns dos primeiros membros do coro dos 12 apóstolos dessa dispensação foram chamados, Oliver Cowdery lhes deu um encargo semelhante ao que Jesus Cristo deu em Mateus 10. Ele disse: vocês terão que combater todos os preconceitos de todas as nações. Portanto, minha admoestação é de que cultivem profunda humildade, pois conheço o orgulho do coração humano. Tomem cuidado, ou os bajuladores do mundo vão despertar seu orgulho. Acautelem-se para que não sejam seduzidos pelas coisas do mundo. Seu ministério deve vir em primeiro lugar. É necessário que vocês recebam um testemunho do céu por si mesmos, para que possam prestar testemunho da verdade. Vocês devem levar essa mensagem aos que se consideram sábios. Estes podem persegui-los, podem procurar-lhes tirar a vida. O adversário sempre procurou tirar a vida dos servos de Deus. Por isso, estejam o tempo todo preparados para fazer sacrifícios, até da própria vida, caso Deus assim o exija para o progresso e a edificação de sua causa. Ele então tomou-os separadamente pela mão e disse: com pleno propósito de coração, você vai participar desse ministério a fim de proclamar o evangelho com toda diligência, com estes seus irmãos, de acordo com o teor e o intento do encargo que recebeu? Cada um deles respondeu afirmativamente. Olha só, chega até a arrepiar esses encargos que os apóstolos de Jesus Cristo receberam para que pudesse dedicar a sua vida ao reino de Deus aqui na terra, como eu disse. Eu chego ao final dessa aula, convidando você a estar aqui conosco na próxima aula. Vamos estudar o livro de Mateus 11:12, Lucas 11, e o tema será Eu vos aliviarei. Estudaremos e aprenderemos. Jesus Cristo nos dá descanso quando depositamos nossa confiança nele. O dia do Senhor é um dia para fazer o bem, sob o jugo de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos por mais essa aula. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, esse vídeo no seu grupo familiar, nos seus grupos de amigos. Deixe aqui o seu comentário no final da aula sobre o que você achou dessa aula, o que mais lhe tocou, sobre os milagres de Jesus Cristo. E se você ainda não escreveu, descreva aqui qual foi o milagre que aconteceu na sua vida. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço.